Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 9, dos versículos 28 ao 36. E aqui, Jesus, depois de falar aos seus discípulos que eles precisavam entender que o caminho do reino de Deus é o autossacrifício, para que se descubra a verdadeira identidade, não é ter tudo o que se quer, mas nem tudo o que se deseja, mas é entregar as rédeas, digamos assim, da vida a Jesus para que Ele esteja no comando e nos ajude nos momentos de sofrimento que viveremos por conta do Evangelho e também por conta da nossa caminhada neste mundo. Ele, após 8 dias, vai para um monte orar e leva Pedro, João e Tiago. E no fim dessa passagem, que termina no versículo 27, que cronologicamente está 8 dias antes do evangelho que a igreja nos propõe hoje, que é a partir do versículo 28, Jesus diz que alguns veriam o reino de Deus acontecer com os próprios olhos. E nesse monte onde Jesus sobe com esses 3 discípulos, há ali uma espécie de epifania, onde ele fica com o seu corpo glorificado e aqueles homens enxergam Jesus de uma maneira diferente, e além dele, mais 2 homens, que eles identificam como Moisés e Elias. E é interessante porque o relato diz que uma neve brilhante envolveu eles, e eles tiveram uma profunda consciência da presença de Deus ali, além de ouvir uma voz dizendo que Jesus era o Filho de Deus, estava marcado com o amor dele e precisava ser ouvido. E isso aqui é uma confirmação para esses homens de que eles estavam de fato encampados, encarando a realidade do reino de Deus que estava se fazendo ver, estava se fazendo material para eles ali. E o reino de Deus era a presença de Cristo, é claro. Então, Jesus fala no verso 27 que alguns deles veriam o reino de Deus com os próprios olhos. E a partir do verso 28 aqui no evangelho que a igreja nos propõe para hoje, nós vemos que isso é confirmado no coração desses homens aqui. É confirmado de uma maneira muito forte. Eles têm uma profunda consciência da presença de Deus ali e ouvem uma voz falar que aquele era o seu filho, marcado pelo seu amor, e essa voz, é claro, é Deus. Então, o que eu gostaria de trazer para você como uma aplicação para a sua vida, para a minha vida, nesse texto aqui, é que são os momentos de oração com Deus que Ele confirma coisas no nosso coração. Não menospreze a oração. Não menospreze o conjunto de pessoas que oram por um objetivo comum em uma igreja, ou enfim, em uma comunidade de fé, ou em qualquer outro lugar na sua casa, porque Deus, Ele confirma as coisas e muitas vezes é de maneira clara. Aqui eles ouviram uma voz falar. Pode ser que nós não ouçamos uma voz de fato, como você está ouvindo essa mensagem gravada aqui, através aí do seu celular ou do seu computador. Mas nós ouvimos uma voz no nosso coração, porque nós estamos munidos do Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós, que se comunica diretamente com Ele, coisa que esses homens ainda não tinham aqui. Então, as confirmações que nós temos, elas são de uma esfera um pouco diferente do que nós vemos por conta disso. É claro que muitas vezes Deus fala com você através de uma pessoa que está simplesmente conversando, ou num auditório de uma igreja onde uma reflexão está sendo trazida, ou através de uma música cantada ou ouvida no rádio do carro, no rádio de casa, enfim. Mas tudo isso é confirmado dentro de nós pelo Espírito Santo. E aqui Jesus falou para eles: olha, vocês ainda verão o reino de Deus se manifestando. Isso é uma realidade que abarca muitas coisas. Os milagres e as maravilhas que Jesus fez provam que o reino de Deus também estava já aqui materialmente. Mas além disso, eles também estão vivenciando essa realidade do reino de Deus, que era a própria presença de Jesus nesse mundo. E Jesus fala: olha, vocês verão. E após 8 dias eles sobem nesse monte e eles de fato
veem não só com seus olhos, aquela nuvem brilhante, aquela fumaça que envolveu eles ali, numa espécie de atmosfera naquele monte, como também ouvem uma voz que confirma para eles quem é Jesus. Então não menospreze os seus momentos de oração. Peça a Deus que Ele se manifeste dessa forma aqui, para que você possa ouvi-lo, senti-lo e guiar os seus passos de acordo com a vontade dEle e não a sua, como Jesus fala nos versos anteriores aqui ao desse evangelho que a igreja nos propõe hoje, que vão aí do 18 ao 27. Porque nesse trecho Jesus fala de umas realidades importantes e necessárias para nós. E isso também é alcançado, essa fortaleza necessária para encarar o que Jesus fala até o versículo 27, é necessária e é conquistada através desses momentos de oração, onde, a partir do versículo 28 até o 36, nós vemos aqui o Cristo se manifestando presencialmente, reafirmando a sua natureza divina para aqueles homens ali. E isso acontece dentro de nós e é necessário para que nós possamos, de fato, nos entregarmos para o Evangelho, entregarmos a nossa vida no comando de Jesus e não ficarmos nós mesmos achando que vamos encontrar as soluções e as saídas pela nossa própria capacidade. Deus abençoe você. Até amanhã.